John Wesley, o pastor que implantou a Igreja Metodista e transformou a Inglaterra no século XVIII, consagrou-se a Deus quando era apenas um simples estudante da Universidade de Oxford e foi enviado aos Estados Unidos como missionário. No entanto, meus irmãos, sua obra missionária terminou sendo um fracasso. Uma grande crise de fé arrasou sua vida e, frustrado, decidiu regressar a seu país natal. Na viagem de regresso à Inglaterra, uma grande tempestade começou a ameaçar a vida de muitos tripulantes que viajavam no navio, incluindo ele mesmo. Mas alguns moráveis a bordo se mantiveram firmes na fé e não deixavam de louvar a Deus. Isso causou um impacto na vida do pastor Wesley. Em 24 de maio de 1738, John Wesley experimentou o poder do Espírito Santo em Aldersgate, Londres. O pastor Wesley lembra-se do ocorrido desta maneira: aquela noite estive presente em uma companhia evangelística em Aldersgate, quase que obrigado por causa de um amigo. Alguém começou a ler a introdução do comentário de Romanos, escrita por Martinho Lutero, e passado 15 minutos das 9 horas da noite, meu coração começou a bater em meio a um fogo ardente, quando escutava o pregador falar que a fé em Jesus Cristo transformava nosso coração. Aquela noite, entendi claramente que por meio da fé em Jesus Cristo, recebi o perdão dos pecados, a justificação pela fé e a salvação. Wesley tinha conhecimento do que tratava o livro de Romanos, mas seu conhecimento era só intelectual. Naquela noite, porém, em meio a um fogo ardente e ao mesmo tempo extravagante, ele se deu conta de que o perdão de pecados e a justificação eram recebidos por meio da fé. Uma luz iluminou seu espírito e uma alegria indescritível inundou seu coração. Depois dessa experiência, ele começou a transformar a Inglaterra com o Evangelho. Após muitos anos, quando as pessoas lhe perguntavam qual foi a força que o impulsionou a pregar o Evangelho, ele respondia: foi o fato de abraçar o fogo do Espírito Santo, aquele fogo que um dia conheci em Aldersgate. Somente o fato de conhecer a verdade não modifica nossa vida. Temos de entender e experimentar a verdade por intermédio do Espírito Santo, para ter este tipo de fé e valor que supera toda turbulência e adversidade. O pastor Wesley fez crescer a estatura de sua fé por meio da comunhão com o Espírito Santo. Enchamos nosso coração com o fogo do Espírito Santo, como fez John Wesley. O Espírito Santo que desceu sobre Wesley deseja estar conosco neste mesmo instante. É Ele quem nos ajuda a compreender e a recordar a palavra. A fé da quarta dimensão cresce por intermédio do Espírito Santo. A fé não é uma criação nossa, mas sim uma graça dada por Deus, um produto do Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo intercede, guia e ensina cada passo de nossa vida. É por meio do Espírito Santo que conseguimos entender a palavra e a vontade de Deus Pai e de Jesus Cristo.